Se alguma vez na vida você já se perguntou como que faz esses revestimentos hexagonais dentro do ArchiCAD, pois hoje é seu dia de sorte. Porque nesse vídeo eu vou te ensinar uma de duas formas de você fazer esse tipo de revestimento hexagonal dentro do ArchiCAD de uma forma muito fácil. E eu já vou deixar claro que se você quiser a parte 2 com a segunda forma de fazer esse revestimento hexagonal também fácil, também rápido, de uma forma diferenciada, é só você deixar aqui nos comentários colocando: Bela, eu quero saber também a parte 2, fazendo favor. Porque, né, todo mundo aqui é educado. Então bora lá começar. E pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bela, eu sou professora aqui dentro deste canal, que meu objetivo aqui com ele é te introduzir e também te arrastar aí levemente pra dentro do universo BIM. Isso tudo utilizando a melhor ferramenta BIM para nós arquitetos. Sim, olha, eu sou arquiteta também. Que é o ArchiCAD. O ArchiCAD porque o ArchiCAD foi feito por e para arquitetos e se adapta exatamente para as nossas necessidades. E é exatamente por isso que a gente tem várias formas de fazer o revestimento hexagonal. Inclusive, tudo dentro do ArchiCAD você tem 40 formas de fazer aquela determinada coisa, mas aqui no caso desse revestimento hexagonal, eu tenho duas formas na minha cabeça que são muito fáceis e muito práticas. Então se você já curte vídeos sobre ArchiCAD, aprender aqui gratuitamente dentro do YouTube e também acompanhar a minha doce presença, já deixa o seu likezinho nesse vídeo, se inscreve no canal e também ativa a notificação sininho, porque sim, tá saindo vídeo novo toda semana, você não pode perder e óbvio que você tem que se inscrever e ativar a notificação pra ficar por dentro de tudo que vem vindo por aí. Primeiro que eu já vou deixar bem claro aqui para não termos reclamações, ou se tiver reclamação eu vou simplesmente me dar ao luxo de ignorá-las, que aqui a forma que eu vou ensinar neste vídeo é pra mim a forma mais difícil dessas duas formas que eu quero ensinar de fazer esse revestimento hexagonal. Mais difícil por conta do elemento em si, que ele é um pouco mais complexo, ele tem algumas minúcias e também tem alguns poucos processos a mais que você precisa internalizar na tua cachola. Isso porque aqui a gente vai utilizar a parede curtida. E para essa aula a gente vai utilizar a parede cortina, que é um elemento que se a gente for aqui na barrinha de modelagem, é só a gente descer e achar aqui como parede cortina. A parede cortina, ela é um elemento de repetição. Então, no geral, a gente utiliza bastante parede cortina para fazer estantes, para fazer ripados, para fazer poserri, para fazer elementos de fachada, para fazer paredes cortinas, janelas e também outras coisas mais como vitrines, forros de gesso, guarda-corpo, portas de armário. Ou seja, dá para fazer bastante coisa utilizando um único elemento. E por ele ser multifacetado, né, dá pra fazer bastante coisa, isso significa que dá pra editar bastante ele. Por isso que muita gente acha que ele é muito complexo. Mas aqui a grande sacada é você entender que a gente tem um único esquema, grava esse nome na cabecinha, e esse único esquema vai se repetir. E essa é a grande sacada pra fazer esse revestimento hexagonal utilizando o elemento de parede cortina. Então, quando a gente tá aqui na parede cortina, se a gente for na janelinha do Ctrl T dela, a gente tem as definições principais e logo na segunda abinha a gente já tem essa aba tal chamada esquema. Então só pra você reparar que esse esqueminha aqui que você tá vendo na tela, se por algum acaso eu der um ok, construir essa parede cortina livremente, eu vou ver o esquema que eu vi lá no Ctrl C da parede cortina aqui replicado de tal forma que ele se repete ad infinito conforme a parede cortina vai se aumentando e também conforme a parede cortina vai aumentando, né, crescendo em termos de altura. E o esquema é realmente a parte mais importante da parede cortina no geral. Então aqui o pensamento seria o seguinte: qual seria o desenho mínimo, tá? Uma pecinha mínima, que dentro desse revestimento hexagonal, se a gente pegasse e repetisse ad infinito num sentido e ad infinito no outro, a gente tivesse o revestimento hexagonal por um todo. Ou seja, é mais ou menos o pensamento que a gente teria se caso estivesse fazendo uma estampa desse revestimento hexagonal. O que é uma coisa que pode ser muito fácil para uns, muito difícil para outros. E para mim, que por exemplo, na aula da faculdade eu tive aula sobre design de estampas, sim, não me pergunte o porquê, não me pergunte como, simplesmente aconteceu. Pra mim é algo que eu já faço naturalmente, mas que pra sua sorte você não vai precisar fazer. Por quê? Porque dentro do ArchiCAD, já configuradinho, já padrãozinho, a gente já tem essa definição desse esquema padrão. Isso porque quando a gente tá aqui nessa aba do esquema, a gente tem essa abinha dos favoritos. E os favoritos já são meio que configurações pré-prontas, já deixadas aí pelo ArchiCAD, ou por alguém, ou por você mesmo, né, num
num futuro distante, já configurado ali daquele elemento ou de alguma definição desse elemento. E aí o que a gente tem? A gente tem esse esqueminha já configurado, já pré-pronto do ArchiCAD para a sua parede de cortina, e que se a gente clicar aqui ó, 2 vezes, ó, papá, a gente traz o revestimento hexagonal. E olha que legal, se a gente simplesmente deixar aqui e já der um ok, a gente já vai ter esse revestimento aqui hexagonal bonitinho. E sim, estou falando desse favorito porque é simplesmente o caminho mais fácil, mais rápido para você fazer a configuração desse esquema para o seu revestimento hexagonal. Mas agora é bem importante você entender como que você pode mudar esse revestimento de tamanho e também como que a gente pode configurar para que essa parede de cortina vire um revestimento, porque até agora ela é meio que uma parede de cortina, né? É um negócio gigantesco, tá? Numa proporção desproporcional, tá? Ali com configuração que não necessariamente é o que você quer. Então vamos deixar isso aqui de uma forma bonitinha. Então aqui, para você entender um pouco mais sobre as peças, as partes que compõem a parede de cortina, você pode simplesmente selecionar ela e vir aqui nesse editar. Esse editar flutuante é normalmente uma paleta que a gente utiliza para fazer personalizações e elementos mais complexos. Elementos que têm, por exemplo, seções segmentadas, ou que tem ali modificadores entre os perfis complexos, ou elementos como escadas e guarda-corpos, normalmente tem essa ferramentazinha aí flutuante, que é o editar flutuante. Sim, apelidei eu mesma como editar flutuante porque eu acho que é um nome simpático pra cidade, não é não? Eu acho. Só que aqui o editar flutuante não vai servir para nós, pra gente personalizar, mas sim pra gente entender quais são as partes que estão compondo essa parede de cortina específica ali do nosso revestimento hexagonal. Então aqui dentro dessa paleta de editar, se a gente selecionar aqui, né, nessa parte, eu posso ver que esse pedaçozinho, ele se chama painel. Esse outro também se chama painel, e ele inclusive tem um símbolozinho aqui, ó, bem específico de painel. Se a gente for no meio, né, o que seria o nosso rejunte, ele aqui tá dando como um montante. Tá vendo o nomezinho aqui dele? Montante. E aqui o que a gente tem na borda é a estrutura da borda, que inclusive para versões anteriores do ArchiCAD, a estrutura se chamava carinhosamente de moldura. Então, entendendo um pouco mais dos nomes, dos termos que a gente tá chamando aqui, né, essa parede de cortina, a gente pode sair desse modo de edição e voltar lá no bom e velho Ctrl T. Então, o que a gente vai ter aqui é o painel. O que a gente vai ter aqui também é o painel. E o que a gente vai ter aqui nessas partezinhas entre os painéis é o montante. E agora, a gente vai parar de ver isso aqui como uma parede de cortina que ela é, e a gente vai passar a ver como um revestimento. Ou seja, o painel é o que seria mais ou menos o nosso azulejo. E o montante seria mais ou menos o que a gente teria como o rejunte entre os revestimentos. Tá bom, Bela? Tá dando pra entender, mas qual que é o objetivo aqui? O nosso objetivo é para que a gente possa editar tanto o tamanho quanto as configurações de ambos esses componentes, né, os painéis e esses montantes, para que eles fiquem mais parecidos da nossa realidade, né, porque a gente quer pro nosso projeto em si. Então a gente vai fazer 3 edições aqui. Um do painel para transformar no revestimento em si, em termos de material de construção, tamanho e também ali o acabamento. Do montante para a gente transformar em dimensão e também de material de construção para que ele se torne um rejunte. E também dessa estrutura de borda, que pro nosso revestimento ela simplesmente não existe, não pode existir. Então a gente vai arranjar um jeito dela simplesmente desaparecer. Então aqui, por exemplo, eu tenho a dimensão 4 e 5, que dá a altura do meu azulejo, e eu tenho aqui a coluna ABC, que dá a largura do meu azulejo. Como aqui a gente tá fazendo meio que uma conta por cima, vou mais ou menos supor que a largura do meu azulejo seja 20. Ou seja, aqui eu tenho a coluna A, B e C, e juntas elas têm que dar aí o total de 20. Se eu for juntar, por exemplo, 5 centímetros mais 10 mais 5 dá 20. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus números e vou dividir todos eles por 10. Basicamente, ao invés de falar que essa coluna ABC, que dá a largura do meu azulejo, tem 2 metros, eu vou dividir todos os números por 10 para que ele se torne 20 centímetros. Então aqui, para ficar simples a conta, vou dividir tudo por 10 e vou mudar um a um. E sim, tem que mudar todas as colunas, porque senão ele não faz o cálculo bonitinho do jeito que precisa. Tanto aqui as colunas quanto aqui as linhas a gente vai mudar. Então ao invés de 87, eu vou colocar 0,087. Eu vou fazer isso com todas as dimensões. Isso porque eu não quero só que um único painel mude, eu quero que todos mudem. Agora que ele já tá com tamanhozinhos melhores, vamos dar um ok. Ele vai dar uma reduzida, pode ser que fique um pouco pesado, porque ele tá aí configurando tudo aí, né, do grandão pra bem pequenininho. Agora que ela já reduziu loucamente esse padrão, vamos então mudar essas estruturas que estão aqui no meio, que são exatamente aqueles montantes que a gente comentou. Então nessa parte do esquema, a gente pode definir mais ou menos o posicionamento desses montantes. Mas pra gente falar exatamente do tamanho de cada um deles, né, a dimensão que cada um desses rejuntos vai ter, a gente precisa acessar essa aba
aba de estrutura e procurar o nosso montante aqui. E esse montante, ao invés dele ter 8 centímetros aqui de espessura do rejunte por profundidade de 25 centímetros, eu vou colocar, por exemplo, aqui a espessura dele como 1 e também aqui a parte de profundidade dele também como 1. E aqui nessa parte de junção, vou deixar tudo como 0. Pronto, agora a gente já tem uma visão um pouquinho melhor em relação aí a esses nossos futuros rejuntes. Feito isso, vamos voltar então lá para os nossos painéis. Porque aqui, em termos dos tamanhos, eles já estão acertados, só que a gente precisa fazer tudo isso aqui virar um único painel. E aqui nesse caso a gente está vendo dois tipos. Um tipo que se chama painel principal e um tipo que se chama painel distinto. Então aqui, para me facilitar a vida, esse painel distinto eu não quero mais seja distinto, eu quero que ele seja principal. Então a gente vai selecionar ele e aqui embaixo a gente vai vir na opção de mudar ele de distinto para principal. Mesma coisa aqui no outro que tá aí distinto, né, que tá com uma corzinha diferente. Vamos selecionar e colocar como principal também. Agora que estão todos iguais, bonitinho, vamos lá entrar nas configurações um pouquinho maiores em relação a essa borda. E pra gente acessar essa definição, a gente tem que ir de novo na estrutura, só que agora, ao invés de buscar pelo montante, a gente vai buscar pela estrutura de borda. E aqui, da mesma forma, né, que a gente fez em relação ao nosso montante, que virou o nosso rejunte por conta da parte de configuração, a gente vai configurar essa estrutura de borda não como esse perfilzinho aqui que tem essa dimensão, mas sim como um perfil invisível, podendo deixar esse perfil zerado. Olha como só com isso já ficou bem melhor o nosso revestimento, né? Já tá com uma cara de revestimento em si. E agora falta a gente mudar o que é realmente importante dentro do Arcade, dentro do BIM, dentro de qualquer software BIM que você use, que é não só fazer algo que pareça ser um revestimento, como também lá dentro do Arcade ele entenda que aquilo é um revestimento através da sua materialidade ou através do seu material de construção. Então aqui vamos voltar no Ctrl T do painel e a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar que o material de construção dele não vai ser vidro. Olha que coisa! Vai ser sim aqui, por exemplo, um azulejo ou uma cerâmica. E a gente pode vir um pouquinho mais a fundo aqui embaixo nessa parte sobrepor superfície e vamos aplicar uma superfície um pouquinho mais de um revestimento. Eu já deixei aqui uma superfície já pronta, bonitona, só para deixar aqui ó certinho. Vou dar um ok e já vejo isso aqui mais como um revestimento em si. E vou fazer a mesma coisa com a estrutura de montante. Então, ao invés daqui de eu ver um perfil de alumínio, que não faz nem sentido, vou aplicar, por exemplo, um perfil de gesso placa ou um perfil de revestimento, né, de reboco aqui, o que você preferir. E eu posso também aplicar uma superfície, por exemplo, cor branca ou cor cinza, dependendo do rejunte que você fosse aplicar. Então, temos aqui o nosso revestimento bonitão, já de uma forma mais tridimensional, com efeito bonito e também com uma superfície que faz sentido. E uma vez com essa parede cortina modelada para ser o nosso revestimento, a gente pode aplicar ela dentro do vegetal correto e dentro da classificação correta para tudo fazer sentido, né? Tudo fechar e o sentido dentro do nosso projeto de interiores, onde a gente aplica um revestimento como esse. E para encerrar aqui, além de você poder aplicar esse revestimento na vertical com a parede cortina, a gente também pode aplicar ele na horizontal, no piso. Isso porque a parede cortina, além de permitir que a gente construa na vertical, ela também permite que a gente construa na horizontal. Então, na hora de construir a sua parede cortina para ser o seu revestimento no piso, né, aplicado no piso, você pode mudar para o método de geometria aqui de construir pela moldura. Isso vai fazer com que você consiga construir aqui, por exemplo, no piso, fazendo ali o contorno da moldura que você preferir. E aqui está revestimentos hexagonais aplicados em tudo quanto é lugar que você quiser e preferir, só usando o Arcade. E se você curtiu essa aula e quer aprender a segunda forma de fazer esse revestimento hexagonal, só que diferente do que você viu nessa aula, não esqueça de deixar o seu comentário, né, pedindo pela parte número 2. Que inclusive pra mim seria mais ou menos como eu pessoalmente utilizaria nos meus projetos, porque eu acho muito mais fácil e pra documentação eu acho bem mais leve de se fazer. Mas bom, isso fica a seu critério. Dito isso, se você estiver curtindo aqui toda a playlist Arcade para iniciantes, não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos que também precisam entrar dentro desse universo maravilhoso que é o universo BIM. E também de deixar o seu comentário falando que você está espalhando a palavra do BIM para todos através dos vídeos aqui no canal. Agora sim, dito isso, um BIM beijo e eu vejo você no próximo vídeo.